Na aula de hoje vamos trabalhar com um novo widget chamado Radio Button, ou botão de rádio. Esse conteúdo completa o estudo sobre caixas de seleção. Na aula passada, trabalhamos com os check buttons, os quais o usuário podia selecionar muitos de muitos, ou seja, poderia escolher mais de uma opção dada. Hoje, vamos trabalhar com o seu oposto, o Radio Button, que é uma caixa de seleção também, porém com a diferença de seleção do tipo 1 de muitos. Ou seja, com esse novo widget, nós podemos selecionar somente uma opção de diversas dadas. Então, vamos entender o funcionamento desse widget criando-o no código. Para isso, eu vou criar um objeto com o nome RB1, que vai ser uma instância da classe tk.RadioButton. Esse widget vai estar na nossa janela principal e vai ter um texto escrito opção 1. Eu vou posicionar esse widget com o método pack de posicionamento e copiar essas duas linhas de código para criar um segundo Radio Button, trocando o nome do objeto e também o texto de opção 1 para a opção 2. Antes de executar o código, é necessário definir uma variável de controle para verificar qual opção o usuário vai selecionar. E para isso, usamos as mesmas classes que a gente utilizou na aula passada, nos check buttons, a int var, a string var ou a boolean var. A única diferença é que quando a gente está trabalhando com o Radio Button, uma única variável de controle vai verificar os estados dos diversos widgets diferentes. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável de controle chamada CNT, que vai ser uma instância da classe int var. E eu vou atribuir essa variável de controle para ambos Radio Buttons, através da opção Variable. Como todo botão de rádio irá utilizar a mesma variável de controle CNT, nós devemos definir um valor para cada widget, através da propriedade Value. Como estamos controlando através de um int var, o valor ele deve ser do mesmo tipo, um inteiro. Então, no Radio Button 1, eu vou definir essa propriedade como 1, e no Radio Button 2 vai ser o valor 2. Eu vou criar também um botão de confirmar que irá ativar um método. Então, o self.btn será o nosso objeto, que será uma instância de tk.button. Esse botão vai estar na janela raiz, vai ter um texto escrito confirmar e vai ativar um command sendo uma função chamada func. E eu vou utilizar o método pack, deixando ele sempre na parte de baixo da janela. Saindo do método init, eu vou criar essa função que simplesmente irá pegar o valor da variável de controle e printar no console. Para isso, utilizamos print self.cnt.get. Executando esse código, nós vamos ter essa janela aqui. Vocês podem ver que nós temos os dois Radio Buttons e o botão que eu acabei de criar. E vocês podem perceber também que somente uma opção pode ser selecionada por vez. Eu não posso escolher as duas opções juntas. Então, se eu clicar na opção 2 e clicar em confirmar, o valor será o valor que eu defini nessa propriedade. Se eu clicar em 1 e clicar no botão, o valor será 1, que também foi definido. Além disso, nós podemos alterar a estética desses botões de rádio. Ao invés de ter somente essa bolinha aqui do lado, nós podemos deixar no estilo de botão, como esse botão de confirmar, somente alterando uma propriedade chamada indicator on e definindo o valor para 0. Por padrão, aquela bolinha é separada e é chamada de indicador. Quando declaramos indicator on para 0, estamos dizendo para o Python remover aquela bolinha, deixando o widget como um botão. Então, por exemplo, se eu definir o Radio Button 1 com essa propriedade, ele vai ficar com o design do botão. Então, executando o código, vocês podem ver que ele ficou com a aparência de botão,
mas ele ainda tem as propriedades de um Radio Button. Então, se eu clicar nele, ele vai ficar selecionado, porque aconteceria isso caso tivesse uma bolinha, como no Radio Button 2. E ainda assim, somente uma opção pode ser escolhida por vez. Vale ressaltar que essa opção Command, a mesma que a gente está utilizando no botão, também funciona nos nossos Radio Buttons. E a cada mudança de estado, uma determinada função é chamada. Além disso, também existem alguns métodos que podemos aplicar, como por exemplo deixar uma opção selecionada por padrão, utilizando o nome do objeto e o método select. Se quisermos deixar desselecionado, utilizamos o método deselect. Executando o código com o Radio Button 2 selecionado por padrão, ele vai aparecer com a bolinha preenchida. Caso ele esteja com o visual de botão, ele vai aparecer com esse botão pressionado. E a última coisa que vale ressaltar sobre esse conteúdo é que, se por exemplo, eu quiser que essa propriedade seja uma string, como por exemplo, o próprio texto, opção 1, deve-se trocar a instância da nossa classe para string var. Porém, se você altera esse valor para string enquanto o outro continuar em int, vai dar errado, porque uma única variável de controle está atuando em todos os Radio Buttons. Então, em todos devem ser no formato de string. Então, se você quiser manter o valor 2, só deixar entre aspas. Ou, quiser colocar um texto, é só escrever o texto. E executando o nosso código, vai funcionar da mesma maneira. Eu vou confirmar, vai aparecer o valor que eu defini para qualquer um dos Radio Buttons. Essa foi a aula de hoje, bem simples para entender o funcionamento desse Radio Button e completar a noção sobre caixas de seleção. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.